Livro de Êxodo, capítulo 4, nós vamos continuar essa leitura entendendo que Moisés ainda estava usando diante de Deus seus argumentos de desculpas para não seguir aquilo que Deus havia determinado que ele fizesse, né? Aí ele começou, olha Deus, mas eles não vão acreditar no que eu estou falando, eu não sou alguém que tem um bom discurso. E aí Deus fala, não, tá bom, então você vai falar com o teu irmão Arão, você vai instruir Arão, Arão fala com o povo por você, mas assim, as palavras que eu vou colocar na sua boca, você transmite para ele transmitir para o povo, enfim. Então, continua aqui aquela velha conversa, e necessária conversa, né, da omissão e das desculpas, né? O resumo da ópera foi o seguinte, eu vou até colocar aqui para vocês de forma bem clara, né? Lá no capítulo 3, que a gente já falou no outro vídeo, Moisés ele diz o seguinte, mas quem sou eu para ir até o faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí Deus responde, né, eu vou estar com você, e este será o sinal de que eu enviei, depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E aí, né, assim, em nome de quem eu vou falar, Moisés coloca, né? E aí Deus responde, eu sou o que sou o Senhor Deus, Deus dos seus pais, de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí no capítulo 4 começa, mas como é que o povo vai acreditar que o Senhor me enviou, né? E aí Deus ele transformou ali, né, o bordão de Moisés numa serpente, e depois novamente ele pega esse bordão, né, e se transforma em bordão. Deus ele transforma a mão de Moisés assim leprosa e depois cura. E aí Deus também instrui como as águas do Nilo seriam transformadas em sangue. Mas ainda assim, quer dizer, até aquele momento ele fala, como é que as pessoas vão acreditar que o Senhor me enviou? E aí Deus ele manifesta ali os seus sinais milagrosos na frente de Moisés para dizer o seguinte, então você vai jogar esse bordão aqui, essa vara, aí a vara se transforma em serpente, Moisés pega lá a serpente, ela se transforma em bordão de novo, a mão de Moisés fica leprosa, depois é curada, fala também sobre o rio Nilo e etc. E Moisés permanece colocando objeções para não seguir isso. Isso é muito tenso, né? E aí ele continua, olha, mas eu nunca fui eloquente. E aí o Senhor responde para ele, ele falou assim, mas sou eu que fiz a sua boca, né? Sou eu que vou encher a sua boca de palavras. E aí ele coloca, Senhor, envia outra pessoa além de mim, porque eu não quero isso. E aí ele coloca Arão para acompanhar Moisés, mas não tirar Moisés da questão da responsabilidade da missão. Então é muito tenso porque ele continua sendo ser humano, recebendo ali uma orientação de Deus, colocando as suas argumentações como escusas e empecilhos, obstáculos para cumprir o que Deus estava determinando que ele fizesse. E é incrível que eu sempre olho para Moisés e eu insisto na humanidade dele, porque assim somos nós também. Se nós tivéssemos o mesmo engajamento para resolver as coisas da forma que nós somos bons em dar desculpas, nós com certeza teríamos uma sociedade muito mais justa e menos hipócrita, porque nós somos excelentes para dar desculpas. Quando uma pessoa ela não quer fazer alguma coisa, ela inventa tanta história. Seria muito importante se nós, como cristãos, encontrássemos razões para fazer as coisas com a mesma proporção e com a mesma força e mesmo vigor que nós temos quando queremos dar as desculpas. Enfim. Mas seguindo aqui, Moisés então ele volta para o Egito, porque ele sabia que então aqueles que queriam matá-lo já tinham morrido todos. E aqui nós temos no Êxodo, no capítulo 4, um dos versículos muito obscuros, assim por dizer, e de razão de muita discussão acadêmica, teológica, que está lá no versículo 24, que eu vou ler para vocês aqui, Êxodo capítulo 4, versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou e ela disse, marido de sangue por causa da circuncisão. Parece que sim, são pequenos versículos, né, mas que trazem para nós o seguinte, em dado momento Deus encontra Moisés e quase mata ele, quer dizer, Deus então havia ordenado a Moisés a que ele voltasse para o Egito, deu as diversas orientações, determinou que ele fizesse N coisas para que em dado momento ele fosse morto. Faz um pouco de sentido? A questão é que quando nós olhamos o que está sendo narrado aqui nesse texto, né, Deus lá no capítulo 3 fala que ele se lembra da aliança que ele fez com o seu povo. E dentro dessa aliança tem as suas responsabilidades e sim, a circuncisão era uma dessas responsabilidades e aqui nesse momento que nós concluímos é que Moisés não havia circuncidado seu filho.
E se ele não circuncida o seu filho, se ele leva o seu filho para o Egito desta forma, e ele vai como um incircunciso, ou seja, alguém que não tem aliança, ele certamente morreria no momento em que Deus executasse ali os primogênitos. Isso é muito sério. E aqui nós vemos algo que poucas pessoas reparam. Quem salva a vida de Moisés é a sua esposa. Ela tem uma atitude rápida, ela vai e corta o prepúcio do seu filho, e se ajoelha e fala: você é um marido de sangue porque você não tinha feito isso por causa dessa circuncisão. Então Moisés, ele foi agraciado por ter uma esposa sábia que livrou ele da morte. E aí o relato bíblico segue em frente enquanto Moisés encontra com Arão, seu irmão. Ele vai até Arão e fala tudo aquilo que Deus havia dito para ele. E aí, nesse momento, ele reúne o povo também e fala exatamente como Deus havia orientado ele a fazer, e o povo ouve Moisés. E essa palavra recebe ali um acolhimento. Então, realmente, Deus ele orienta Moisés, ele determina que ele faça as coisas, Deus insiste com Moisés, ele decreta, né? Moisés dando desculpas, com medo, mas ele faz o que Deus havia determinado, e assim como Deus havia dito, as coisas começam a acontecer. Então é muito interessante que no caminho de uma vida cristã, nós vemos aqui esses cenários, Deus ali colocando as pessoas, determinando que Moisés fizesse algumas coisas. Em dado momento, Moisés se esquece da própria aliança a qual ele havia um dia entendido, e Deus não se esquece dessas alianças. E incrivelmente e de forma soberana, Deus age de uma forma que a própria mulher de Moisés é que age para que a vida dele fosse poupada.